Bem-vindos a Mais Talk Player, o podcast do empreendedor da Cashme. Eu sou Ailton Zânia, aqui ao meu lado Mauro Seron. Oi, pessoal. E o nosso convidado especial hoje é o Gustavo Alonge. Gustavo, que é fundador da Engajatec. Gustavo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez. Boa, verdade, hein, Gustavo? Pois é. Você foi o primeiro convidado, né, Mauro? Primeiro. Foi o que inaugurou aqui. Estreei o podcast. Boa, muito abriu bom. A porteira. Abriu a porteira. E pra gente começar, Gustavo, eu lembro que no primeiro episódio você compartilhou um pouco da sua história conosco. Agora eu queria que você compartilhasse um pouco da história da Engaja. Falasse um pouco da Engaja, do posicionamento dela, dos produtos. Legal. A Engaja, ela é uma parceira de longa data da Cashme, né? Nós somos uma empresa, eu fundei ela há 10 anos atrás. Como eu falei, acho que um pouquinho no outro, assim, ela tinha outro nome, era Criativita, e depois eu vi que não podia usar Criativita, que alguém já estava usando, aí eu mudei para Engaja Web, bem empreendedor inicial, né? Iniciante. E depois, agora, ela é Engajatec, já tem 10 anos, a gente já passou por todos os tipos de negócios. Hoje a gente está bem focado na parte de SEO, que é a parte de busca, então a gente ajuda as empresas a serem encontradas nos motores de busca. E, inclusive, isso é uma coisa legal, né? Que hoje não é mais só Google. Hoje é em todas as plataformas. Então, a gente ajuda todas as empresas a serem encontradas no YouTube, no TikTok e nas IAs, no ChatGPT, por exemplo. Quando alguém buscar alguma coisa do produto, ela ser encontrada ali no ChatGPT. Que é uma coisa que pouca gente está vendo, mas muita gente procura agora nas IAs, primeiro. Acaba sendo natural, né? Você pergunta, né? Você começa a conversar com a IA como se fosse alguém, né? Então... o que é tal coisa? Tal coisa funciona assim, essa. Quem que são os melhores especialistas nisso? E ela vai falar. Qual o melhor restaurante aqui da minha região? Isso, exatamente. Agora? Mas a IA, ela vai buscar em uma base de dados. Ela faz uma busca, essa otimização que a gente está fazendo para a IA, até entrando um pouquinho nisso, é uma otimização que a gente faz em um ecossistema. Então a IA, ela pega de várias fontes, né? Ela pega dos motores de busca, ela pega do Google, ela pega de portais que ela acha relevante, então... De repente um G1, uma Exame. E ela pega também de redes sociais, como Instagram, YouTube, TikTok. Então ela faz uma busca bem profunda na internet como um todo. Então é uma coisa que a sua empresa, quem está assistindo a gente, tem que começar a se preocupar, porque daqui a pouco as pessoas vão buscar mais lá. Sim. É a tendência, né? Eu particularmente eu também busco lá. É porque já vem pronto, né? De certa forma. Vem até com indicação, né? Isso, ele põe até um ranking ali para você. Se bem que quando você busca no Google também hoje, você tem uma IA também lá. O Google teve que correr atrás disso e colocar a resposta da IA, porque ele estava perdendo muita busca, né? Ele estava perdendo, as pessoas não estavam buscando mais lá. Então ele precisou adaptar o SERP, que é aquele resultado ali, para mostrar logo de cara uma resposta para a IA. Se aquela resposta não for o suficiente para o usuário, aí o usuário vai para as outras coisas. Então, está cada vez mais focado nessa resposta humanizada, digamos assim. O marketing e a comunicação como um todo digital, ela tende a ficar cada vez mais humanizada, no caso, né? E hoje o foco principal, então, da Engaja é SEO. É posicionar as empresas nessa parte, no YouTube também, no TikTok. Então, a gente... faz um trabalho para você ser encontrado em todos os lugares da internet. A gente estava, inclusive, conversando hoje um pouquinho mais cedo a respeito justamente de posicionamento, né? Porque a gente lida muito com empreendedores lá na Cashme, né? O pessoal que está começando a empreender agora, os ex-bancários. E um grande desafio é você começar a se posicionar e você conseguir passar essa imagem pro mercado, né? E hoje, grande parte aí é digital. Sim. Né? E o desafio é você conseguir passar isso, transmitir isso, criar uma identidade. Acho que o que eu vejo, né, dos empreendedores é perder o medo, né? Perder a vergonha de começar a produzir conteúdo, perder aquele receio de como as pessoas vão me enxergar na hora de criar o conteúdo. Então, muitos, às vezes, empreendedores não querem gravar conteúdo. O que vão pensar de mim se eu começar a gravar conteúdo, né? Eu sou uma pessoa que já tem uma carreira, que já tem toda uma história... Vou aqui começar a fazer vídeo pro TikTok? Como assim? Né? Então, as pessoas têm esse receio ainda. Quando elas quebram essa barreira, ou os preconceitos, por exemplo, TikTok não tem ninguém que é meu cliente, por exemplo. Ou eu vendo pro B2B, não tá no TikTok, não tá no Instagram.
Quando você quebra essa barreira, você começa a crescer e se posicionar na internet. É uma barreira mesmo, né? E acho que às vezes uma falta de conhecimento, né? Porque assim, são coisas novas, né? Então, assim, todo mundo sabe que precisa ir para a internet, né? Você conseguir cliente na internet é o caminho, é o importante. Sim. Mas como fazer isso aí, né? Aí quando você fala também, o pessoal, pô, mas isso eu não vou fazer. Mas aí é o conhecimento, é o entendimento, né? E ver que dá certo, né? Sim, dá muito certo em qualquer nicho, né? Às vezes a gente pensa assim, vamos pensar assim, né? Acho que na minha área não vai ter não vão ter pessoas procurando o meu serviço ali. É muito específico, por exemplo, como o Home Equity, não vai ter ninguém procurando. E tem gente procurando tudo na internet, né? Pega, por exemplo, um bairro até afastadinho de São Paulo, por exemplo, você vai encontrar Ubers mesmo assim, não vai? Vão ter motoristas ali. Mesma coisa com clientes, você vai encontrar eles em todos os lugares, em qualquer nicho, falando de todos os assuntos, né? Porque todo mundo está literalmente na internet, a todo momento, né? Todo mundo está ali. As pessoas, às vezes, hoje estão mais online do que offline, inclusive, né? No cinema, em qualquer lugar, as pessoas estão sempre no celular, respondendo, interagindo, procurando, fazendo e conversando. E hoje, basicamente, o teu foco é fazer com que essas pessoas sejam encontradas na internet, certo? A gente ajuda as empresas a se posicionarem, tanto nas mídias quanto no Google, para que elas sejam encontradas pelo cliente ideal. E para esse empreendedor que está começando, Gustavo, por exemplo, eu estou ajudando ele, aí o Tom A, que ele seja encontrado na internet. Sim. Mas como que como que ele fortalece a imagem dele? Como que é esse começo, esse start? Esse início, né? Esse start. A primeira coisa que é o primeiro passo, né? O primeiro passo, até para quem está assistindo a gente, né? Uma dica bem legal é começar. Então, nascer na internet, né? O que é nascer na internet? É você criar as suas contas. Então, por exemplo, criar a sua conta no TikTok, não subestimar isso. Criar a sua conta no Instagram, criar a sua conta no YouTube. Mas eu não vou fazer YouTube. Cria lá a sua conta, deixa bonitinha, faz uma capa. Começa a postar alguns vídeos. O vídeo que você posta no Instagram, você posta no TikTok, posta no Shorts. Faz o seu site. Então, começa... É como se você comprasse endereços, né, dentro da internet. Isso vai facilitar como eu falei, as IAs entenderem quem é você. Existe aqui uma empresa X que tem um nome tal e é ligada ao fulano de tal e daí por diante. Vai crescendo, elas vão entendendo, vão te posicionando. E quando você começa a produzir conteúdo, se posicionar, que é o que a gente vai falar mais daqui a pouco, você começa a alimentar esse banco de dados, daqui a pouco você está sendo encontrado e procurado pelas pessoas naturalmente. Isso sem a gente entrar em anúncio, por exemplo, que aí é uma outra história que também funciona bem. Era isso que eu ia te perguntar, né? Quais as formas, além do pago, né? Mas mesmo para o pago você precisa ter uma estratégia maior, né? Não adianta você... Sim, a nossa especialidade ela é do orgânico, então a gente sempre trabalhou muito com orgânico, mas o pago ele sempre foi um braço necessário na nossa empresa, né? O problema do pago é que você tem que pagar. Né? E é o que as plataformas querem. Então, elas não... Dificilmente para uma empresa, elas vão dar toda a visibilidade possível. Então, você tem que investir um pouquinho, mesmo que seja para... tá vendo? Eu estou investindo, sou seu cliente. Então, é importante você investir. Mas existem outros investimentos que você pode fazer, de tempo mesmo, de produção de conteúdo, que vão acelerar bastante seu crescimento, né? Como eu falei, né? Criar a conta... E depois você começar a publicar conteúdo nessas contas. E a questão de você criar autoridade, então, pelo que você está me falando, é algo gradativo, é aos poucos. Porque existem também algumas estratégias para você criar uma autoridade, né? Porque hoje a concorrência está grande, né? É claro que existe a estratégia de SEO para você ser encontrado, ok. Sim. Mas como que você se diferencia? Quando você consegue criar uma autoridade, ser uma referência naquilo... Você tem que construir também a tua marca, né? Essa é uma ótima pergunta, porque vai de encontro com uma tendência que já vem acontecendo, que é, por exemplo, antigamente, quando eu comecei, né? Eu comecei lá em 2014, era Facebook ainda, a gente tinha a estratégia mais de criação de base, de criação de audiência, então o objetivo era conseguir seguidores, porque com aqueles seguidores a gente conseguiria ter uma base. Com essa base a gente poderia, por exemplo, postar um stories, levar essas pessoas para uma live... ou para um grupo e converter essas pessoas, fazer a conversão dessas pessoas em vendas. Hoje, a gente está numa nova era da internet, que é a era da atenção. Então, hoje as pessoas não
engajam muito com você. Por exemplo, vocês provavelmente consomem TikTok, Instagram, Reels, coisas do tipo. Vocês conseguem falar pra mim quais foram os últimos 5 Reels que vocês viram? Eu não. E Não. de quem que era? Não lembro também. Ninguém lembra. Essa é a questão. Então as pessoas, elas não se apegam mais ao criador. Hoje é muito mais difícil você criar uma comunidade em volta de um assunto. A comunidade geralmente vai acontecer fora das plataformas, quando você consegue extrair essa pessoa para um grupo, extrair essa pessoa para uma comunidade mesmo, para algum aplicativo, para algum SaaS, alguma coisa. Até isso acontecer, o trabalho é mais de atenção. Então a gente está numa era que é a era da atenção. Então todo vídeo seu é uma possibilidade, todo o conteúdo que você faz é uma possibilidade de alcançar mais pessoas. Então o que antes, por exemplo, para eu ter 1000 views nos meus Reels, por exemplo, ou no meu post no Instagram, eu tinha que ter ali 10 mil seguidores, eu tinha que ter 5 mil seguidores. Hoje, uma conta nova, se o conteúdo for bom, você pode alcançar ali 1 milhão de pessoas. Foi o que aconteceu com um perfil meu recentemente. Eu comecei um perfil novo para falar de um outro assunto, do zero. No 3º post ele viralizou. Para mais de 100 mil pessoas. Sim. Então, até uma dica legal para quem está assistindo a gente, não se apegar mais tanto a aquela minha conta, crescer seguidores e crescer a minha audiência. A estratégia nas mídias sociais mudou completamente. Então, hoje a gente nem pode mais falar de rede social, não é mais interação. Ninguém mais curte coisa de amigo hoje. Uhum. A gente está ali para consumir conteúdo, né? Uhum. Mudou bastante, viu? Mudou Bastante. E deixa eu te perguntar. Você tem, óbvio que você tem, mas não sei se cabe a pergunta dessa forma. O que nesse 3º vídeo você fez de diferente dos outros 2 para ele viralizar? Existe uma fórmula mágica? Olha, a gente faz muita coisa para facilitar o alcance de um vídeo. Então, por exemplo, algumas dicas legais para vocês, né? Vocês podem colocar uma headline, um textinho em cima, bem chamativo. Quanto mais... eu sempre gosto de pegar os meus conteúdos e me perguntar assim, esse conteúdo faz as pessoas concordarem muito ou discordarem muito? Eu tenho que fazer um conteúdo que trabalhe nesses 2 polos. Se eu fizer um conteúdo que trabalhe no meio... Não vai agredir. Ele vai continuar ali morto, aquele conteúdo mais soft. Então, ou as pessoas precisam jogar um hate em você ali, discordar totalmente de você e brigar e gerar uma discussão, ou as pessoas precisam concordar muito a ponto de compartilhar. Conteúdos mornos no digital não funcionam mais. Tem que ser impactante. Tem que ser impactante, porque é atenção. Seja para um lado ou para o outro. Tem alguns casos, por exemplo, que você vê que as pessoas elas quebram o padrão do vídeo falando uma coisa absurda e depois vem o conteúdo em si. Então elas falam uma coisa absurda, assim, sabe? É até um pouco de bait que a gente chama, né? De uma isca ali, a pessoa... e aí depois vem o conteúdo mesmo. Mas a gente já fez alguns testes lá, o mesmo conteúdo postado várias vezes... Às vezes, um viraliza. Então, não tem uma regra certa. O que a gente pode fazer é facilitar esse alcance, da plataforma conseguir distribuir mais. Eu sempre lembro do que você falou da última vez. O seu próximo vídeo pode ser o viral, né? Pode ser o viral. Você está a um vídeo de alcançar 1 milhão de pessoas. Isso. E esse um vídeo pode transformar a sua empresa para sempre. Então, às vezes, as pessoas ficam se comparando, né? O fulano de tal tá fazendo conteúdo, tá lá com não sei quanto de engajamento, tá com um monte de comentário, tá indo certo, e o meu aqui não vai. Mas quando for, pronto. Já pode gerar aquela audiência não, né? Pode gerar aquela visibilidade que também vai caindo com o tempo. Então, você tem que fazer uma manutenção disso, trazer novos conteúdos que vão ter esse impacto. Tanto que a gente vê muitos criadores de conteúdo hoje, nessas plataformas de vídeo rápido, que surgem, bombam e somem. Você falou desse seu vídeo que viralizou, que é de uma outra conta sua. De uma outra conta. Que você fala de um outro assunto. Isso. E eu acho que esse também é um erro, né, que as pessoas cometem, né? As pessoas muitas vezes elas centralizam ou elas usam uma conta só para falar de vários assuntos, pessoal, profissional. Acontece muito, né? Acontece muito. Eu tenho preferido separar por conta da busca. Porque é como se nossa conta tivesse umas bandeirinhas. E aí cada bandeirinha é um tema.
Você pode, por exemplo, tem umas ferramentas que você pode utilizar no próprio TikTok que te mostram quais são os vídeos relacionados à sua conta. Então, se tem vídeos totalmente aleatórios, é porque você está falando de assuntos aleatórios. Agora, se você busca e tem assuntos relacionados ao seu tema, você está no caminho certo. Então, é bom você fazer essa análise para entender, será que essa conta, será que o algoritmo entende o que é essa conta? O que ela representa? De qual tema ela fala? Isso é muito importante. Você analisar. Ou seja, mais uma vez você está criando uma autoridade ali. Não, o Gustavo... Qual que é a cara do Gustavo? Não, a cara do Gustavo é essa daqui, ó. Isso. Eu conheço o Gustavo porque ele faz isso. E eu falo que assim, você, por exemplo, você começou agora, né? Quem está assistindo a gente começou agora. Cria uma conta e manda bala nos vídeos, assim. Posta uns 3, 4 vídeos por dia. Igual a gente faz aqui no podcast. E um deles vai viralizar rápido. E esse que viralizar... Já pode puxa ser a o fila. divisor. Ele puxa a fila por um tempo. Aí você vai ter que fazer outros. Não pode parar. Não pode parar. Então, essa é a nova realidade, a tendência pro ano que vem, né? E essa estratégia da, entre aspas, polêmica, né? O pessoal... eu vejo gente falando... coloca uma informação errada que todo mundo sabe que está errado, justamente para ser corrigido. Tem gente que faz isso, não faz? É meio estranho, não é? Eu acho que tem outras formas, né? Porque tudo que para as pessoas no seu conteúdo, qualquer coisa que pare as pessoas no seu conteúdo, vai gerar mais engajamento. Mas quando ele é de propósito, ele não vai gerar consistência, recorrência. Então é uma coisa que vai dar um boom, mas pode prejudicar mais do que ajudar. Sim, isso é uma coisa que tem que ficar, né? Que todo mundo tem que ficar atento, porque para criar uma reputação é difícil, para perder é rápido, né? É rápido. Agora você falou a palavra tendência, né? E hoje cada vez mais você vê os videozinhos de IA no Insta, no TikTok. E como fugir disso? Como fugir um pouquinho disso? Existe alguma estratégia diferente, alguma tendência diferente que o pessoal está fazendo? Vai ser meio complicado fugir disso completamente, né? Porque o conteúdo de IA está crescendo muito. As próprias plataformas, elas buscam formas de colocar uma tagzinha, esse conteúdo foi criado parcialmente ou completamente por IA. É automático? Ela coloca automático? Ela identifica, quando ela consegue identificar, mas nem sempre ela consegue identificar. Então é uma coisa que você tem que sempre analisar ali. Mas, por exemplo, o TikTok, o que ele tem feito, e que é uma tendência para os próximos anos, é investido muito em live. Porque live vai ser difícil a pessoa conseguir fazer... Pelo menos por enquanto não tem nenhuma ferramenta que faz a live em IA. Então, ao vivo, por exemplo, né? Uma IA funcionando ao vivo e gerando uma imagem ali. Então, a tendência é que as pessoas comecem a assistir mais lives. Tanto que live shop, coisa do tipo, é algo que está crescendo muito no mundo inteiro. É uma tendência da China, que se espalhou pelo mundo e no Brasil, inclusive, está causando um impacto gigantesco no mercado, inclusive. Mercado como um todo, no mercado de e-commerce. Eu acredito que ano que vem toda empresa vai precisar ter uma equipe de live, como já precisa hoje ter uma equipe de social media, por exemplo. Isso por causa da IA. Também por causa da IA, porque as pessoas, acho que a IA vai colocar tanto conteúdo, as pessoas vão produzir tanto conteúdo com IA nas redes sociais, que as pessoas vão buscar o real. Então, vão ser 2 diferenciais aí. Quem fizer o conteúdo real vai se diferenciar e quem fizer live também. E isso você acha que deve extrapolar para todos os segmentos? Todos os segmentos. É claro que e-commerce é uma coisa que já está acontecendo, já é uma realidade. Então, quem assiste a gente que de repente tem um e-commerce, tem uma loja física, tem uma loja virtual, alguma coisa do tipo, é bem importante ela pensar em começar a fazer live nesse momento. Porque o live shop do TikTok hoje é como se você tivesse começado a fazer o marketing digital no Facebook lá em 2014. Esse é o nível de oportunidade. Quem começou lá em 2014 e se tornou, hoje é muito grande. Se pegar, todos esses grandes players começaram lá atrás. Ou 2020, por exemplo, quando aconteceu ali, quem aproveitou aquele momento, aquela janela ali que estava todo mundo em casa, cresceu muito também. Então, o live shop é uma coisa que quem aproveitar agora, essa onda vai crescer bastante. Tem uma oportunidade de crescimento, né? Bem grande.
O live shop me vem mais fácil, aliás, mais fácil não, você até mostrou um pouquinho pra gente antes, né? Mas eu entendo. Mas na prestação de serviço, você acha que também deve funcionar? Olha, eu acredito que sim, para tirar dúvida. Mas para prestação de serviço, eu acredito que se a pessoa focar mais em produção de conteúdo é melhor. Porque prestação de serviço não é não é uma compra por impulso. A grande questão do live shop é que é uma compra por impulso. A pessoa tá rolando, ela vê um vídeo de algum produto que ela já estava pesquisando e o algoritmo, por saber isso, já mandou para ela uma live daquilo. E ela, opa, olha aqui um produto que eu já estava procurando. E vai lá e compra na hora, no impulso, né? O serviço, a pessoa geralmente tem que marcar uma reunião, tem que conversar, tem que entender. Então, é uma compra mais longa, digamos assim, né? Uma aquisição mais longa. Então, nesse caso, seria mais interessante a pessoa focar em produção de conteúdo para ser encontrada. Porque todo o conteúdo que a gente produz, ele ranqueia. Ele tem a possibilidade de ranquear. Ranquear, que eu falo, é aparecer nas buscas. Por exemplo, você foi viajar para alguma cidade, você quer saber algum restaurante de lá? O que as pessoas têm feito hoje? Elas não vão mais no Google e procuram restaurantes perto de mim, como elas faziam há pouco tempo. Elas ou vão no ChatGPT e pedem para ele fazer uma lista de restaurantes bons perto, ou elas vão no TikTok e colocam restaurantes na cidade tal. E aí vai aparecer um monte de análise. Achadinho, né? Restaurante e tal. E é uma coisa que está crescendo muito, né? Então, isso vai se expandir para outras áreas também. Com certeza, sem dúvida. Já está, na verdade, né? Você falou aí que o pessoal está sentindo um pouquinho a tendência, né? É que o pessoal sinta um pouquinho... Na verdade, tá acontecendo já, pelo que você falou. Que o pessoal sinta um pouquinho falta daquilo mais natural, né? Sim. Então surgindo aí as lives. E cada vez mais também eu tenho visto na internet o pessoal investindo ali na marca pessoal. Sim. Não da empresa, né? Antigamente era muito institucional. Hoje é mais a pessoa, né? Eu acho que é um pouco para tentar fugir disso também, né? E é uma tendência também, né, Gustavo? Hoje a gente tem muito contato com alguns grandes grupos, né? E a gente vê toda a diretoria, os C-levels ali, preocupados em, poxa, agora o fulano digital está criando conteúdo, eu preciso começar a me posicionar, não tem jeito. E é uma realidade, as pessoas, eles estão provando o quanto que a rede social, quando você produz muito conteúdo, quando você realmente investe naquilo, como a criação de conteúdo se torna um 80-20 em aquisição. Porque a gente está falando de uma aquisição muito mais barata. Uma coisa importante falar também, né? Ano que vem, os anúncios vão ficar mais caros. O próprio Meta já anunciou isso, os anúncios vão ficar mais caros. A concorrência tem aumentado a cada ano, então o custo de aquisição das empresas já está lá no teto, né? Então, todo mundo começou a se preocupar. Não, agora a gente precisa começar a procurar formas de captação de clientes mais baratas. E a criação de conteúdo, além de captar clientes, cria autoridade, como a gente falou. Porque por mais que, como eu falei assim, né, que hoje a gente não consegue criar aquela comunidade, porque as pessoas não seguem, a gente não lembra quem a gente falou, quem a gente viu, né, há pouco tempo, a sua autoridade fica marcada. Então o seu rosto fica marcado, a sua autoridade, você vai crescendo, as pessoas vão enxergando você como responsável por aquilo. Elas só não te seguem mais, você só não consegue às vezes ter contato com ela novamente, sem pagar. Porque essa é a estratégia das plataformas, inclusive. Por isso que elas não investem tanto mais nessa criação de comunidade, nessa criação de engajamento ali. Porque ela quer que você apareceu, olha que legal. Olha quantas pessoas viram seu conteúdo. Agora me pague para que elas vejam de novo, entendeu? Esse mundo, ele tá totalmente, né, sempre em ebulição, né? É. Quando você acha que você já entendeu, surge uma coisa diferente e rompe. A questão do custo é algo natural, né? Sim. Porque se hoje o caminho do anúncio é um caminho bom, né? Todo mundo vai procurar isso, né? E Sim. aí a própria, né, demanda, né, e oferta, enfim, vai fazer com que suba, né? Isso. Agora, você estava falando e eu pensando assim, né, do TikTok, né? Pra mim, foi uma novidade, né? Porque assim, a gente conhece as outras plataformas de venda e tal, né? Mas o TikTok tá com esse poder Com poder de venda direto, ali, direta. apertando o botãozinho e comprando na hora, né? Exatamente, porque as pessoas podem cadastrar o cartão ali, então a ideia é se tornar um canal onde as pessoas não vão sair mais, elas não vão precisar ir para algum site para consumir alguma coisa. Tanto que a nova geração
ela já não gosta muito de sair para sites. Ela gosta de ficar ali. Então, quanto mais nativa for a compra, e é o que as plataformas têm buscado, melhor para a conversão daqui para frente. Agora, legal essa questão do que você comentou do TikTok, né, também, pelo seguinte, né, porque IA tá surgindo, todo mundo indo pro digital, e muitas vezes a gente não vê saída, né, a gente sempre comenta, né, não, porque IA vai dominar, tal, olha agora você falando da live aí, de algo mais pessoal, né, humanizado, ou seja, sempre vai ter uma saída, né? A gente sempre conversa sobre isso, né, Mauro? Mas sempre vai ter uma alternativa, né? Você cresce muito aqui, esse lado aqui, o pessoal vai sentir falta. Vão. E aí surgem novas oportunidades. Então, por exemplo, um conteúdo que tem dado muito certo hoje é o conteúdo sem muita edição, por exemplo. É um conteúdo que eles chamam de lo-fi, que é um conteúdo que a pessoa basicamente aparece como se fosse num stories e grava falando algum assunto, decorrendo algum tema e posta. Quase sem edição. Ou seja, as pessoas querem hoje algo natural. Natural. Mas daqui a pouco tanta gente vai fazer isso que aí alguém vai fazer um outro diferente e aí com música, por exemplo. E aí muda tudo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma tendência forte agora que é engraçada, que é de músicas. Então, por exemplo, como se a Cashme fizesse uma música por IA a cada vídeo e aí todo vídeo fosse cantado. Tem perfis inteiros disso. Que aí eu vou falar de marketing, todos os posts são músicas diferentes. Falando de marketing, entendeu? Então, mas cria uma música. Cria uma música, porque a IA cria, né? Então tá fácil criar músicas diferentes. Então existe essa tendência também lá fora. Explicando o tema, brincando. Então é uma coisa mais divertida, porque tem a questão do ritmo, né? Tem a questão da velocidade. Então, a questão toda é que por mais que surjam novas tendências, novas trends, novos assuntos para comentar, que a gente tem que ficar de olho, não adianta fugir disso. Assim, nós que queremos criar conteúdo, a gente precisa ficar de olho no que as pessoas estão comentando para poder surfar essas ondas também. Isso é importante. Mas no final das contas, o mais importante são os princípios. E os princípios que eu vejo são, né, você conseguir ser encontrado, se alguém buscar. Então, se alguém tiver com alguma dor relacionada à sua entrega, você ser encontrado naquele assunto. Você criar um conteúdo que tenha o formato de história, que eu até falei da outra vez. Isso é uma coisa que continua funcionando. Entra tendência, sai tendência e história sempre continua aí. Então você contar uma boa história, com um gancho bem forte. Então você ter... os princípios são mais importantes do que as trends e coisas do tipo. Não, e é legal também, né, essa questão que você colocou, como o dinamismo vai criando novas... Que a gente sempre fala, né? Ah, não, vai surgir alguma coisa que a gente não sabe ainda, né? Hoje eu já estou sabendo de uma coisa que não... e já estou começando a saber, né? Que é você falou do profissional da live, né? Que as empresas eventualmente podem ter, né? Tem aqui no Brasil, inclusive, eu conheço um galpão desse, mas lá fora é mais famoso isso. Eles estão alugando galpões, criando mini estúdios e contratando apresentadores para ficar rodando 24 horas por dia. Então eles têm vários perfis no TikTok para uma marca, por exemplo. E aí vem um apresentador, começa a apresentar o produto, tal, em uma live. Aí tem uma outra conta com outra live, outra conta com uma outra live. Nossa Senhora. Ambas rodando ao mesmo tempo, apresentando o mesmo produto, com apresentadores diferentes. Então é uma mineração de lives, de conteúdo, porque vende muito. Então eles estão escalando horizontalmente isso, com mais apresentadores. É como se, por exemplo, cada live que eu fizesse fosse um canal de TV. Fosse um canal de TV, exatamente. Essa é a oportunidade que a gente tem hoje. E o pessoal está aproveitando bastante isso, né? Na minha época, quando eu era criança, tinha 4 ou 5 canais de TV, né? Agora tem um monte. Agora cada salinha é um canal. Cada salinha. Vai exigir profissionais, isso, aquilo. Então é sensacional, né? São coisas que não dá pra gente prever mesmo, né? Ou pelo menos vai... imaginar, se você não... E depois faz todo sentido, né? Isso que você tá colocando, né? Por isso que hoje, assim, o que eu falei de seguidores, né? Não se apegar mais a isso. Não ter seguidores como uma métrica principal do que você quer alcançar. A sua métrica principal tem que ser o alcance e a atenção que você está conseguindo versus a quantidade de levantadas de mão que esse conteúdo tem. Analisando tudo que você está falando, né? Você está falando de, enfim, que você tem que ser encontrado, que você tem que ter um planejamento, a parte SEO, enfim, tem que estar ali, tem que estar aqui. Mas como...
Indo pro lado de você criar uma autoridade, né? Do pessoal, que nem Home Act é uma operação, por exemplo, uma operação complexa, né? Sim. Como fazer o cliente procurar, por exemplo, Gustavo e não procurar a palavra Home Act? É constância? É divulgar? 3 vídeos por dia, como você comentou? Porque existem também as estratégias ali de você criar do conteúdo que você vai levar, por exemplo, quando é um produto como o Home Equity, que tipo de conteúdo que eu tenho que levar? Como que eu tenho que trabalhar? Primeiro você começa produzindo conteúdo sobre o Home Equity. Então as pessoas que estiverem buscando aquele assunto vão começar a te ver sempre ali. E depois elas vão começar a ligar o seu nome àquilo. Então, eu quero dominar o assunto, por exemplo, Home Equity. Eu tenho que produzir o máximo que eu puder dentro daquele assunto. O máximo. E aí você leva conteúdo. Tem uma teoria de que 7 horas é o número. Aí eu vou explicar o que é esse 7 horas é o número. A pessoa que consome 7 horas de conteúdo seu, e não precisa ser, tipo assim, 7 horas seguidas. 7 horas no TikTok, assistir um vídeo no YouTube mais tantos minutos, mais tantos de live, mais tantos daquilo. Ela começa a te enxergar como autoridade naquele assunto. Então a gente precisa de 7 horas das pessoas. Quando você traz para esse lado, fica mais fácil você aplicar. Então, eu vou começar um canal no YouTube, vou começar a produzir vídeos ali de 12, 15, 20 minutos. A pessoa vai consumir aquele conteúdo, depois ela vai me seguir no Instagram, ela vai começar a consumir o meu conteúdo ali também, vai somando as horas. Teve até um teste que eles fizeram lá fora. Eles chamaram atores de Hollywood, YouTubers, TikTok e streamers para um jogo de futebol beneficente. E aí lotaram o estádio. E aí eles falaram, vamos medir como é que vai ser a reação do público quando cada um entrar, para ver qual que é o engajamento. Só pra gente dar uma brincada. Quando os atores de Hollywood entraram, teve aquele alvoroço, mas foi pouca coisa. Quando os TikTokers entraram, teve, mas também foi um nível ainda abaixo. Quando entraram os YouTubers, aí foi o negócio. Mr. Beast estava lá, então entrou, foi aquela coisa, nossa, que legal, não sei o quê. Todo mundo foi pra cima. Mas quando os streamers entraram, quase caiu o estádio. Nossa. E se for parar a pensar, os streamers não têm tantos seguidores assim. Sim. O MrBeast tem muito mais seguidor do que os streamers. Por que deu esse impacto? Porque o engajamento deles, ou seja, as pessoas passam muito mais do que 7 horas assistindo. Sim. Então elas se tornam fãs de verdade. Vira quase um familiar, né? Vira quase um parente. E as pessoas estão migrando para consumo de conteúdo longo, lives, esses conteúdos ao vivo, para deixar ligado. Então liga a TV, deixar ao vivo passando alguma coisa, um podcast, o nosso podcast aqui. Ou a pessoa está num fone de ouvido, está indo para algum lugar, está ouvindo. Então nós somos o conteúdo principal que a pessoa está assistindo, mas também aquele conteúdo secundário. Sim. E fica ali, na mente da pessoa, a pessoa se torna um fã, né? E aí você vira a autoridade que você falou. Autoridade. E essa questão do streamer é interessante, né? Porque realmente, né? Tem um alcance muito grande, né? E muitas vezes num nicho, né? Então, se você está por alguma razão fora desse raio de alcance, você não tem nem ideia de quem que é aquela pessoa, mas ele é uma autoridade lá dentro daquele nicho dele espetacular, né? E isso que você está falando faz todo sentido, né? Porque eu pego às vezes o pessoal mais jovem, né? Os sobrinhos lá que gostam de assistir, que consomem mais esse tipo. Então, fulano é uma autoridade lá para ele, sabe? Mas eu não tenho nem ideia de quem seja essa, né? Porque eu não fui afetado, não sou público, não consumo isso, né? Essa é uma coisa também que a gente superestima, né? A gente acha algum criador tem 1 milhão de seguidores. Não, ele é super famoso. Né? E às vezes não é. Porque esse número de seguidores ainda é baixo perto do mercado todo que a gente tem. É um mercado muito grande, então não tem... Uma coisa que eu ouço algumas pessoas falarem é: não, eu não vou fazer isso porque fulano já faz. Ou, por exemplo, não vou começar a criar conteúdo no TikTok porque já tem alguém falando de Home Equity. Então não tem por que eu falar disso. Não, pelo contrário. Se alguém está falando sobre isso, está tendo visualizações, alcance, aí que você tem que produzir, porque é um mercado
Que está consumindo. Uhum. Não tem. É mais você entender ali da ferramenta, entender do seu público, entender o que chama atenção. Só responder as dúvidas. E começar. E fazer simples, né? Sim. Não querer fazer complicar, Superproduções, né? Que não precisa. Ao contrário, hoje o que chama atenção é o mais natural. É o mais natural. A gente vê que o mais natural ele engaja. Tem até um perfil que eu gosto muito, que ele produz uns conteúdos bem elaborados. Ele tem toda uma edição, ele é bem profissional porque ele trabalha com isso. Ele é da área do audiovisual. Uhum. Mas todo começo de vídeo, ele faz, assim, bem cru. Porque ele prende a pessoa no cru, que as pessoas engajam, depois ele vem com toda a edição. Então, mesmo quem produz um super conteúdo, para ter engajamento, começa o conteúdo de forma mais natural. Hoje, tá, gente? Né? Porque amanhã... Pode mudar tudo. Mas e esse pode mudar tudo é interessante, né? Porque muitas vezes a gente, né, tende a querer se comunicar da forma que fazia, sei lá, no comercial do passado, né? Tanto com o linguajar, da forma de passar o perfume do jeito que ele falou, quer dizer, se preparar, né? E aí, de repente, não vem o resultado que está esperando, né? Vai ficando... Tem que encarar como um aprendizado mesmo e buscar informação para poder melhorar o alcance. Quer dizer, você buscar melhorar no que tange você alcançar o seu objetivo, né? E eu vejo alguns vídeos que viralizaram, né? Com uma produção muito simples, né? Muito simples. Às vezes, assim, até meio... Né? Você fala, poxa vida, o cara fez uma produção muito amadora, né? Mas, pô, o cara bombou, vendeu pra caramba. Então, o objetivo dele foi absolutamente alcançado, né? Você pega exemplos, por exemplo, com o MrBeast, que é o maior youtuber do mundo hoje, né? Ele tem a verba de produção de seriados. A verba de produção dele de cada vídeo é enorme. São verbas altíssimas de produção. Uhum. Mas, se você notar, os vídeos eles são simplificados de propósito. Eles têm uma cara da rede social de propósito. Mas aí qual que é o insight que eu queria deixar para vocês? Olha no nicho. Então, assim, faz uma pesquisa breve. Olha no seu nicho. Olha o que as pessoas estão fazendo. Como os vídeos que têm dado certo e você modela. As pessoas têm a tendência de querer fazer tudo novo do zero, criar tudo do zero. Assim, mas não, você pode pegar algum tema que já deu certo, algum concorrente que já falou de algum tema, às vezes até responder o vídeo dele. Ah, sim. Reagir, né? Reagir ao vídeo dele, comentar o que ele está falando. Então, o jogo das mídias é um jogo de troca. Você vê o que está funcionando, você vai trocando, você vai fazendo, você vai tendo essa... Por isso que eu falo também que uma coisa importante é você não entrar no automático. Então, o que é entrar no automático? Vou criar aqui um roteiro já para 30 dias, para 60 dias, 90 dias de conteúdo. Independente do que acontecer, eu vou postar esses conteúdos. Não. Se você postou um conteúdo no formato não deu certo, você tem que mudar. Você tem que se adaptar. É um jogo muito de melhoria e otimização constante, de feeling também. Nossa, mas aí você complicou demais. Não, não é complicado, é dia a dia. Uhum. É dia a dia. Igual você vai escolher o restaurante que você vai comer hoje. Você não acorda e já define os próximos 90 dias de restaurante que você vai comer. Tem o seu dia a dia ali. A produção de conteúdo eu vejo que ela é muito assim. Você tem o seu dia a dia. Então, hoje acordei, de repente estourou uma notícia X do mercado. Eu não vou postar essa notícia porque eu já tenho um cronograma de conteúdo de 90 dias. Vou perder esse time. Aí eu vou postar sobre essa notícia daqui a 90 dias. Então eu não posso perder esse time. Vai entrar na fila. Isso que você está falando faz muito sentido mesmo, né? Porque, na realidade, assim, o que a gente vem falando, né? De você poder surfar as ondas, né? Sim. Vou surfar. E aí, quando você vê a onda, fala, não, eu não vou entrar nessa onda aqui. Não. Vou esperar a próxima. Eu vou contra a onda, né? Aí você não vai ter resultado mesmo, né? Não, é que eu não estou acostumado a fazer de outro jeito. Pô, mas a onda é essa, né? Mas claro que eu não tô eliminando aqui conteúdos que a gente chama de evergreen, né? Que são aqueles conteúdos que ficam para sempre e tal. Mas é importante você ter essa percepção de trazer conteúdos também que vão... E ter essa flexibilidade, né? De você ter esse conteúdo que é o
o que você gravou, que vai ficar para sempre, que é né? Mas você ter a flexibilidade de estar colocando algo que vai te engajar ali, né? Porque afinal de contas é esse o objetivo, né? Sim. Eu imagino, né? certeza. De você conseguir, diferentemente do YouTuber lá, né? Que é o O MrBeast, né? que a finalidade dele é ele por ele mesmo, né? Sim. A maior parte das pessoas que vão estar se envolvendo com isso tem outras finalidades, né? Divulgar a atividade, o produto, isso, aquilo. Mas tal, eu tô vendo um movimento bem legal no mercado, mesmo para empresas grandes, né? Então, vai lançar uma série nova, igual tá acontecendo, vai lançar uma série agora, daqui a pouco. Você vê um movimento de divulgação e colaboração entre as marcas. Então, vai ser um assunto do momento, vai ser um trend e todas as marcas estão se reunindo para fazer coisas colaborativas com essa série que vai lançar. Então, elas mesmo, você vê mesmo as grandes marcas aproveitando. Por exemplo, aconteceu uma notícia, teve uma luta, aí o pessoal brigou na luta, no outro dia tinha uma campanha. Sim. Então, assim, foi o timing. Foi sensacional. O timing de você... Porque numa dessa, você fica reconhecido, você vira autoridade automática. Por isso que eu falei assim, a autoridade não é mais uma coisa que você constrói, felizmente ou infelizmente, né? Com anos. Por isso que tem tanta gente falando de tudo. Às vezes, mesmo sem ser especialista. Porque ela só pegou o microfone primeiro. Eu acho que tudo, assim, nessa questão de você criar autoridade, você do alcance, né? Eu estou refletindo aqui. Tudo vai também de você conhecer, você tem que ter uma excelente estratégia e conhecer muito bem o teu cliente, né? Você deu aí o exemplo aí do YouTuber, né? O que o meu cliente quer? Meu cliente quer ele tem recurso para isso, ele pode montar a produção, melhor produção do mundo ali, mas o que o público dele quer? O que o público dele se interessa? Porque muitas vezes a gente, até por insegurança, a gente quer criar uma baita de uma estrutura, né? Para colocar o foco naquilo ali, para tirar o foco um pouquinho teu, né? Mas o que o público quer hoje é você. É você. Isso não quer dizer que você... então quer dizer que todo o conteúdo que eu vou produzir em todos os nichos deve ser mal feito, entre aspas, ou amador, cara de amador. Não é isso. Mas a questão é que você não pode trocar a consistência e o volume só pela qualidade. Você não pode se apegar só a isso. Esse que é o ponto, porque não é o principal. Não quer dizer que você tem que fazer de qualquer jeito. E não. em alguns nichos isso prejudica. O dele, por exemplo, é uma questão estratégica. Alguns nichos prejudica, né? O nosso nicho, por exemplo, mas não é o principal. O nosso nicho aqui se eu aparecer de paletó, de terno, de repente em algum escritório legal, eu vou passar muito mais autoridade, vou engajar muito mais com esse público, que é o nosso do Home Equity, do que se eu aparecer, por exemplo, de camiseta na praia academia. Ou na academia, entendeu? Então, o nosso público é legal você passar... quem é essa pessoa que está falando isso? Passar credibilidade. Igual o médico, por exemplo, né? O médico, ele precisa estar bem vestido para passar a autoridade e o respeito que ele quer transmitir ali na imagem. Né? Mas não se prenda a isso, né? Não se prenda a isso. Porque, mais uma vez, né? O empreendedor que está conosco, que está começando. Não tem capital, muitas vezes, para fazer uma baita de uma produção, mas começa. Porque o principal é o conteúdo dele, a experiência dele. E no nicho que a gente... Começa aos poucos. E no nicho do Home Equity, a gente tem uma oportunidade maravilhosa, que é o LinkedIn, por exemplo. Então, uma coisa que você pode se perguntar é onde meu público está? O LinkedIn agora, nesse momento, ele está bombando. E é texto. Então, você nem precisa... lá tem mais leitores, né? Então, você pode escrever texto todos os dias lá e você vai viralizar algum e isso vai gerar audiência, levantadas de mão, sem você ter que aparecer, por exemplo. Mas às vezes eu vejo no LinkedIn o pessoal postando e coloca lá um textão. Tem funcionado muito bem. Tem funcionado? Muito bem. É mesmo? O pessoal tem produzido 2 conteúdos por dia. E um texto longo. Grande, longo. Só que o que funciona... O pessoal lê hoje. Lê. O pessoal o público diferente LinkedIn hoje. Lê. Mas tem que ser algo que realmente vai agregar um valor. Não pode ser aquele texto muito cara de comercial. Tem que ser algo, um conteúdo mesmo, que agregue valor, que traga uma informação, que gere um motivo para aquele
leitor, né? Tá, e como que você foge um pouquinho da... Porque hoje você coloca um tema lá no ChatGPT, ele te traz ali um texto maravilhoso, todos os pontos. Como que você usa o LinkedIn, mas você foge um pouquinho disso, deixa um pouquinho mais pessoal? Porque esse que é o ponto, né? Porque às vezes eu vejo uns textos lá no LinkedIn... Emoji, tracinho. Eu olho lá, tal, tracinho... Tá na cara que é tá na cara que é ChatGPT, sabe? A gente tá criando como é engraçado isso, né? Você olha uma imagem, por mais perfeita que ela seja ali, você identifica que é uma IA. Porque a gente vai treinando o nosso olho. E até mesmo para texto, né? Então a gente olha ali e a gente tem aquele tom de IA, né? Então o meu conselho é o que a gente tem feito, né? A gente cria com a IA a base e dentro dessa base a gente adapta para nossa linguagem. Mas dá para você treinar a IA para ela falar igualzinho você também. Então, a questão é muito... Eu vejo que é muito a ideia do conteúdo. A ideia vale mais do que o eu acho decorrer. que se você também deixar um pouco mais pessoal, né? Contar Isso, uma história, por exemplo, aí entra a história de novo. Aí entra a história de novo. Por exemplo, ontem aconteceu isso aqui na minha empresa. Ou, vou dar um tema assim, né? Ontem eu bati boca com o meu gerente comercial. Olha que tema forte. Aí você decorre da história do porquê que você bateu boca com o seu gerente comercial e traz um ensinamento no final. E aí isso vai gerar engajamento. E pede um comentário para a pessoa colocar o que ela quem tá certo, por exemplo, nessa briga. Pronto, você já gerou uma discussão. Então, é muita ideia do conteúdo também, né, que conta. O racional ali por trás é o mais importante, né? Quer dizer, o que vai trazer ali, né? A IA pode te dar ideia também, mas aí vai ser ideia de IA, né? Mas vão ser aquelas ideias mais genéricas. Mais né? genéricas, que você treine exatamente. bem ela, porque a IA ela é bem treinável também, né? Então, você pegar pegar e ficar trabalhando bem o prompt, ou você colocar ela em outras... Mas o ponto é como fugir um pouquinho disso, né? Como o pessoal fugiu ali dos vídeos de IA lá no Insta, no TikTok, agora tá fazendo live, tá? O LinkedIn é de texto. Como que eu fujo um pouquinho disso? Eu acho que é aí que tá o... Eu tenho visto, e a gente tá testando também fazer iscas, né? Criar iscas. Até para o nosso público também uma dica muito legal são as novas IAs que a gente tem hoje para desenvolvimento de micro SaaS e SaaS. Mesmo sem conhecimento em programação, hoje a gente consegue desenvolver. A gente tem feito isso. Então a gente, vou desenvolver uma calculadora de home equity para isso. Aí você vai lá e desenvolve e coloca de isca para as pessoas testarem. Então você cria um texto com base nisso e divulga essa ferramenta. Isso funciona também. Aí é diferente. E hoje, por coincidência, de 2 textos grandes no LinkedIn, e os dois em comum traziam histórias pessoais. Histórias pessoais. Sabe, um que eu já conheci um pouco mais, outro que conheci um pouco menos, mas os dois traziam histórias pessoais, trazendo algum detalhezinho, principalmente a questão da percepção, sabe? Poxa, qual que é a percepção dessa pessoa a respeito desse fato que aconteceu com ela, sabe? O que ela sentiu, então, de sentimento. Então a gente tá falando de coisas que... Pessoais, né? Pessoais, talvez que a IA tem um pouco mais de... E quando você traz um relato pessoal, o engajamento aumenta muito. As pessoas comentam, olha, passei por isso também, eu concordo 100% com você. Não, discordo, eu acho que é assim. Isso quando não te criticam também, né? Verdade. Isso faz parte, né? Aliás, quem se expõe tem que estar preparado para isso também. É uma métrica de sucesso, inclusive. Se você não está incomodando ninguém, provavelmente o seu conteúdo está fraco. Essa é a verdade. Então, se você tem um hater ali, é positivo. É positivo. Eu fico feliz, porque você está alcançando as pessoas. É mais fácil um hater deixar um comentário do que alguém que gostou do conteúdo. Então, se um hater deixou um comentário negativo, provavelmente 10 vezes mais pessoas gostaram do conteúdo. É só você comparar pelo número de likes versus comentários. É verdade. É verdade. Mas aí entra o que eu falo, se preparar de quem está saindo para se expor, né? Porque você vai sair, você vai se expor, né? Então... faz parte do jogo. E vai ter que saber que faz parte do jogo, exatamente. Né? Eu postei assim, uma coisa pessoal minha, que eu tô emagrecendo e coisa do tipo. Aí o pessoal comentou assim, você emagreceu, mas não ficou mais bonito, né? Então o pessoal comenta essas coisas na maldade mesmo. Então você tem que estar preparado para as pessoas notarem até mesmo os seus defeitos. Então, às vezes, de repente você vai errar algum português, você vai, por
digitação, ou você vai falar alguma coisa errada, as pessoas vão notar aquilo, elas vão comentar aquilo, porque... E notam. Então, se prepare e faz parte. Veja isso como sucesso. Olha que legal, já estou gerando hater. Ou seja, estou a um passo de começar a vender, porque o próximo passo depois do hater é vender. Isso vai rolar mesmo, né? Não tem jeito, né? É que, às vezes, a gente na vida privada, né? Não está muito acostumado, né? Vir alguém e criticar, né? Escancarar. É para se molhar, né? Agora a gente está falando aí de prospecção, de você se posicionar. E hoje, para você medir tudo isso, medir ali o resultado, o alcance, é fácil também, né, Gustavo? Hoje você tem ferramentas que centralizam todos os dados. Cada plataforma tem ferramentas incríveis. Então, por exemplo, o Instagram tem gráficos que te mostram tudo. Até mesmo quantos seguidores aquele conteúdo gerou. Então, você consegue comparar se um conteúdo gerou mais seguidor que o outro. O TikTok te mostra até a retenção do seu vídeo, ou seja, onde as pessoas saíram. O YouTube mostra quantas pessoas viram a sua capa e clicou. Então, você sabendo quais métricas analisar, você vai otimizando esse conteúdo, porque é o que eu falei, né? Você não pode criar 90 conteúdos e postar esses 90 conteúdos de uma vez. Não, você tem que ir olhando o que está dando certo, o que não está dando certo, qual headline eu estou colocando, qual não estou, qual corte eu estou pegando. Não é só postar, entendeu? Você precisa fazer essa análise do que está dando certo, o que não está dando certo. Mas a principal métrica, acima de todas, é a levantada de mão. Porque conteúdo sem comentário, às vezes sem curtida, são os que mais geram a levantada de mão. E é incrível isso. A gente vê isso em todos os mercados. E qual que é o principal erro que você vê? É esse que você comentou? É o pessoal postando por postar? Ou é o pessoal com medo de se expor? Qual que é o principal erro que você vê com quem está entrando no digital? Postar por postar é um deles. Não postar o suficiente também é outro. Ficar esperando. Pensa assim, quanto você pode pegar 5 anos... Imagina assim, você quer pegar 5 anos e antecipar em um mês de resultado? Opa. Claro, todo mundo quer. E como que eu faço isso? Existe uma fórmula mágica? Posta mais. Porque eu posto 4 conteúdos por dia hoje, nesse novo perfil que eu falei. Eu posto um, às vezes não viraliza, não dá nada. Posto o segundo, vai um pouco melhor. Posto o terceiro, às vezes no quarto que vai viralizar. E às vezes ele não viraliza agora, daqui a alguns meses, só que eu estou colocando mais sementes na internet. Todo novo conteúdo é uma nova possibilidade de ranqueamento. Todo novo conteúdo é uma nova possibilidade de viralização. Todo novo conteúdo é uma nova possibilidade de você criar autoridade ou vender. Mas isso é inviável. Não é inviável. Eu sou founder, eu sou CEO de uma empresa, eu cuido de tudo. Eu faço tudo aqui na empresa, eu cuido estratégico. E eu consigo criar... Às vezes estou num café, eu ligo a câmera e falo sobre algum assunto. No caso do meu tema. Desligo, subo, aí a legenda eu uso a IA, eu criei um prompt que já pega a legenda do jeito que eu quero. Ela cria uma legenda para mim com as hashtags, eu pego essa legenda e coloco nas redes. E ainda eu posto em todas as redes. YouTube, TikTok, Instagram. E, você falou de, às vezes, você postar o mesmo assunto, né? Você pegar o mesmo assunto, vou postar daqui a pouco, porque pode ser que viralize, né? Sim. Mesmo vídeo até. Então, isso que eu ia perguntar. Você pode fazer isso também. Se for um deve. vídeo interessante, não, esse vídeo aqui tá em alta porque aconteceu isso no mercado. Opa, vou postar de novo. Pega, baixa ele e posta de novo. Eu sugiro que até... Porque as pessoas também, outro erro que as pessoas cometem é travar no tema. O que eu vou falar hoje? Não sei o que falar, tô sem ideia de conteúdo. A minha dica é, separem 5 temas importantes dentro do setor de home equity, por exemplo. Quais são as 5 principais dúvidas? Ou quais são 5 crenças principais daquele mercado que eu preciso falar constantemente? E faz vários vídeos em cima daqueles 5 temas. Gô, mas não vai ficar repetitivo? Não. Primeiro, as pessoas não lembram do conteúdo. Você acabou de perguntar no começo que a gente não lembrou mesmo. Segundo que elas... não tem problema. Não alcança todo mundo. Então, cada conteúdo vai bater uma fatia de mercado.
Então, você tem 1.000 seguidores, bateu 200 views, você tem 800 pessoas para atingir ainda. Fora o restante, né? Conteúdos curtos geralmente vão para 90% de pessoas que não te conhecem ou não são seus seguidores. Ou seja, você vai conseguir... E tem outra coisa também. As pessoas... Como funciona o algoritmo das redes? É por bolhas. Então, você produz um conteúdo... Se você produz outro igual, a pessoa vai curtir de novo. Ela vai gostar, porque ela quer ver mais daquilo que ela já está consumindo. As pessoas não querem ficar vendo você falar de outras coisas diferentes. Elas querem que você fale mais daquele assunto, porque elas atrelaram o seu rosto àquele assunto. Autoridade, você cria uma... Exatamente. Você vai falando, repetindo. Aqueles 5 temas, você tem conteúdo para sempre. Eu falo as mesmas coisas o tempo todo. A repetição faz a pessoa gravar aquilo. Diferente do YouTube, por exemplo. No YouTube você tem que fazer temas diferentes, mas você pode criar variações da mesma coisa. Tema que você domina, já tem na ponta da língua, né, Gustavo? O YouTube que você fala é para fazer um vídeo mais longo. Vídeo longo. Que também... Assim, ó, tudo que a gente está falando aqui, o Instagram, o TikTok, ainda você tem muita concorrência. Muitas pessoas produzindo para esses perfis. Agora, quando a gente vai falar de YouTube, de Google, ou de estratégias mais profundas como de ranqueamento, é um mar azul. Então, é uma oportunidade gigantesca que existe aqui. Não tem nem 10% da concorrência que existe lá fora, em alguns nichos. Então, você consegue dominar um mercado mesmo, com o volume, com a produção correta, com a otimização, com a consistência, acima de tudo. Consistência é importantíssimo, tá? É incrível, eu posto 4 vezes por dia. O dia que eu posto, que eu não posto, por algum motivo, deu algum problema, eu não consegui postar. Os outros dias são mais difíceis. O engajamento vai lá para baixo. Então é uma coisa, uma maquininha mesmo. Eles querem que você fique ali produzindo em consistência constante. Todo dia. É engraçado. E até uma curiosidade, você posta 4, você posta tudo de uma vez ou você vai... Não, eu posto de manhã... Ou não? Não, no programa. É uma coisa também assim... eu posto de manhãzinha. Até na nossa empresa a gente faz isso com os nossos clientes. Eu peço para a pessoa que posta os nossos conteúdos postar na hora. Tentar não programar quando ela pode. Porque postar na hora faz diferença. E aí é uma coisa de algoritmo que eu não sei explicar. Tipo, não tem uma explicação válida, né? Mas postar na hora, você escrever a legenda, às vezes colocar a headline, escolher uma música e enviar, ele dá um resultado maior, parece. Não sei se é alguma coisa ali... não sei. Existe alguma coisa que faz das mais certo ali. Não tem uma explicação. Ninguém fala, sabe? Tem coisa na rede social que ninguém... Só funciona, né? Gustavo, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando, para o empreendedor que está começando, que tem medo, que muitas vezes tem medo de se expor. É o que o Mauro falou, né? A pessoa não é acostumada... né? Tem medo ali, não conhece, é desconhecido para ela. Queria que você desse uma mensagem para esse empreendedor, um passo a passo, né? Você falou bastante, que você deu várias dicas aqui, mas se você puder fazer um apanhado. Primeiro que você que está assistindo a gente, né? Você que está começando agora, você tem a maior arma na sua mão para conseguir novos clientes, para poder crescer, que é a criação de conteúdo. Não fique pensando que vai demorar muito, que o resultado que não dá resultado. Acredita e faz. Produz. E a sua maior arma para ter resultado é produção. É a sua vantagem, é a produção. É o volume que você consegue fazer que outras empresas não conseguem fazer. Pega um tema específico dentro do seu mercado, pega ali 5 coisas dentro do seu mercado, como eu falei, e produz o máximo de conteúdos que você puder por dia dentro daquilo. Eu gravo um monte de stories, Gu. Não foque em stories no começo, você que está começando. Foque em conteúdos que vão gerar atenção. Ou seja, conteúdos que distribuem de forma orgânica. Quando você começar a gerar os seus primeiros clientes com isso, separa pelo menos 20% do que você está faturando para reinvestir nas suas campanhas em marketing e distribuição. E aí você vai distribuir esses conteúdos por impulsionamento, por exemplo, e vai gerar mais vendas. Então você pode pegar, por exemplo, aquele conteúdo que levantou muita mão, gerou muita levantada de mão, e impulsionar ele. Pronto, você tem uma campanha que vai funcionar para você por muito tempo.
Então, você que está começando, é literalmente pegar a câmera e gravar. Ah, mas meu celular é muito ruim. Hoje em dia, até celulares mais baratos, eles já têm uma câmera legal. E uma dica técnica até para vocês que estão começando, que às vezes não tem um celular tipo de última geração, alguma coisa do tipo, fica aquela insegurança. O que conta muito é iluminação e microfone. Microfone você compra no Mercado Livre, aqueles lapelas que é baratinho, você coloca aqui e conecta direto no celular. E a iluminação, você tem o sol aí, né? Grava de dia, de noite, aí você não grava no começo. Depois você compra uma iluminação melhor, né? Mas tendo uma boa iluminação, até a câmera mais baratinha, ela vai ter uma boa qualidade. Boa. Que vai cumprir o objetivo, que é a informação. E a informação, história. Mas eu não sei editar, eu não sei fazer nada, eu não tenho tempo. Liga a câmera, conta uma história. Todo mundo sabe contar história, né? Todo mundo já fez uma fofoquinha, né? Então todo mundo sabe falar, ontem aconteceu isso comigo, isso, meu aprendizado é esse, e o resultado é esse, continua acompanhando. Pronto. E posta. E vai postando. Então posta onde, Gu? Só Instagram? Não. Já que você já fez o vídeo, posta no TikTok. Mas o público não tá lá. Posta, confia. O vídeo tá pronto, né, Gustavo? Tá pronto. Confia. Uma pessoa, às vezes, a filha de algum executivo tá lá. O filho de algum executivo tá lá e vai assistir o seu vídeo. Olha, pai. Olha aqui, ó. O cara falando aqui de home equity. Deixa eu ver. Que empresa que é? Tô precisando disso agora. Vou entrar em contato com eles. Pronto. Sim. Muito bom. Boa. A gente falou muito aqui deixou simples, né, Gustavo? Porque esse é o objetivo. Muita gente tem medo do novo, tem medo de mudar. E é simples, né? E você tem que dar o primeiro passo ali e meter as caras, literalmente. Até um papo mais motivacional, assim, sem querer parecer muito coach ou coisa do tipo, né? Mas tudo que a gente quer conquistar na nossa vida tá a uma barreira de vergonha, né? Da conquista, no caso, né? Então, se você conseguir ultrapassar essa barreira da vergonha, o que vão pensar de mim? Minha mãe vai ver. Já que tá pensando isso, cria uma conta nova. Ninguém vai saber que é você, até você bombar de fato, entendeu? Sim. Boa. Show de bola, Gustavo. Passou rápido, né, Moro? Mas já passou? Eu ainda tenho um monte de dúvidas aqui. Vou chamar ele de novo. Vai ter que chamar o Gustavo de novo. Mas foi um papo riquíssimo, Gustavo, porque eu acho que o desafio aqui é quebrar essa barreira que você falou aí. Você tá um passo da... Um conteúdo de viralizar, de viralizar, tudo, né? É só de ter a vida que você quer. Pular a de barreirinha da conquistar vergonha, sonho, né, é só Gustavo? essa Mas barreira. tem, porque a tendência é o mercado, é uma questão de adaptar, você não precisa perder os seus princípios. Não, é você que tá ali. Sim. Só que é uma forma diferente de você Não se precisa expor. expor sua família. Não precisa. Você expõe o que você quer. Aham. Não é porque a influenciadora tá expondo a vida dela, pessoal. Que você tá tem que se fazendo- expor. Que você tem que expor. Uhum. Boa. E o fazer sempre, né? Eu Sempre. acho que A constância. é a constância. E isso serve para rede social, mas serve para tudo, Pra né? tudo, Sim. né? A gente sempre fala isso, né? O difícil não é fazer uma vez todo mundo faz, né? O difícil é você fazer com constância. É você né? manter. Você É. manter. É você manter. E manter, muitas vezes, demora um pouquinho. Pode ser rápido, mas pode demorar um pouquinho também. Faz Sim. parte do jogo. Mas tem que manter. Tem que manter. Tem que colocar o projeto ali, ó. Quero chegar ali, eu quero fazer. Então vai. Vai até o final. Vai até o final. Vai até dar certo. Boa. É isso aí. Gustavo, queria que você deixasse também os teus contatos para quem quiser te conhecer um pouquinho mais, a Engaja também. Quem quiser acompanhar nosso trabalho, a gente tem a EngajaTech, então só acessar engajatech.com, né? Lá você consegue usar algumas ferramentas até para testar se o seu site está bom, tudo, consumir nosso conteúdo. Ou quiser acompanhar, o meu lado influenciador é o Gu é longe, né? Então vai ter uma foto nossa lá, eu vou marcar aqui o podcast. Vamos embora. Show de bola, Gustavo. Gustavo, obrigado pela parceria, obrigado Eu que por agradeço. tudo. O conteúdo foi excelente, passou rápido, né, Moro? Vixe, muito rápido. E agradeço a você. Obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu.